Fala galera, apresentando mais um vídeo aqui no canal. Galera, Gabriel, mexe dos bonecos, deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Galera, o vídeo de hoje que eu vou fazer pra vocês, galera, vai ser um vídeo aí, né, falar um pouco aí sobre, como mencionei que eu ia falar sobre alguns filmes antigos, né, que eu tinha mencionado quando tava falando dos filmes do Batman. Eu mencionei que eu ia falar sobre alguns filmes antigos nostálgicos, né, que foram também da infância e dessa época aí dos anos 90 e dos anos 2000. Então, filmes nostálgicos aqui que eu vou mostrar alguns da minha coleção das fitas dos VHS, dos Blu-ray, né? Alguns aqui estão inteiramente ligados com a cultura pop, né? Para quem é colecionador, quem é amante aí dessa coleção de filmes antigos, então, que nem eu realmente sabia disso, mas que eu vou falar agora com vocês aqui, né? Vou mostrar esses filmes aqui e vou, alguns realmente que eu já mostrei, né? Outros que eu vou mostrar aqui, que eu não mostrei ainda. Mas são filmes aqui nostálgicos que eu havia mencionado quando eu fiz o vídeo do Batman do Super-Homem. Então eu ia fazer um vídeo falando sobre esses filmes antigos, que já tem diversos vídeos aqui no canal, né? Falando sobre esses filmes assim antigos nostálgicos da infância, né? Então mais um aí que eu vou começar falando aí sobre filmes antigos aqui nostálgicos, né? Da época aí da infância, que fazem parte aí da cultura pop, né? Então acompanha o vídeo aí, se inscreve no meu canal, Gabriel, mestre dos bonecos. A começar aí, galera, esse filme aqui, História Sem Fim. Esse filme aqui foi lançado em 1984. O curioso é porque quando eu via mais ou menos na época, né? Apesar de eu ser bem assim inteirado no mundo dos filmes e nessas coisas assim antigas de colecionador, mas quando eu acompanhava todos esses filmes aí na época das locadoras realmente, eu até via em DVD. Em VHS realmente eu nunca cheguei a ver esse filme aqui, por incrível que pareça. Apesar de ele ser muito famoso, né, e depois de eu ter pesquisado, ter visto que ele faz parte da cultura pop. Eu nunca vi realmente esse filme aqui em VHS na época das locadoras, História Sem Fim. Eu vi algumas imagens na internet. Vi algum, acho que eu já vi em DVD também. Ele cheguei a ver em DVD também na época dos DVDs. Eu vi ele em DVD, mas sempre que eu não sabia exatamente que ele era um filme. Eu achava que ele era como se fosse tipo um musical, pelo formato como era a capa assim. Então assim, eu não me interessava muito na época de assistir, né? Até porque ele realmente, como é que eu posso dizer, eu não acompanhei ele diretamente. Eu vi alguns flashes nessa época aqui, até na época antiga, né, eu não cheguei realmente a acompanhar nem a televisão. Mas eu vi alguns flashes assim, mais ou menos. Aí eu tinha noção, mas eu achava que era um filme musical devido ao cenário das imagens que a gente via. Tanto é que quando foi depois de um tempo, na época dos DVDs, eu vi que ele era um filme em DVD, né? De fato, eu cheguei a comprar o Blu-ray, mas eu não dei tanta atenção ao filme, né? Eu até depois assisti realmente, não decorei o fato. Mas hoje em dia, quando chega hoje em dia realmente, é um filme realmente que eu gosto bastante agora. Que faz parte agora dos filmes que eu amo. Um filme também que eu vi, né, que faz parte da cultura pop também, um filme aí bem nostálgico aí também, né. A musiquinha também bem top aí, típica aqui também de Sessão da Tarde, ele foi um filme da Sessão da Tarde, esse filme aqui, História Sem Fim. E hoje em dia é um dos meus filmes assim favoritos também dessa época aí, né. Eu descobri, como mencionei, um filmezinho que eu não cheguei a acompanhar ele diretamente, até porque eu também nem vi ele na época das fitas VHS, eu não cheguei a ver ele em fita VHS nas locadoras. Eu acho que ele era um filme já bem raro, bem difícil de se encontrar, porque nessa época eu não vi ele em fita VHS. Eu cheguei a ver na época dos DVDs, mas eu não me interessei tanto porque eu achei que ele era um musical, né? Ele era algum filme musical, então não me interessei tanto, mas hoje em dia, depois de saber a importância dele, ele é um filme bem top aí, eu já assisti ele diversas vezes. Quando mencionei, como eu comprei ele na época em Blu-ray, não dei a devida importância que ele tinha. Mas hoje em dia, ele é um dos meus filmes favoritos da história. Tanto é que eu já assisti ele, já reassisti em Blu-ray diversas vezes, né? Inclusive, ele também tem várias controvérsias aí, porque também tem vários comentários, apesar de falar em bom do filme. Vários aí também falam que esse filme aqui pra época era um filmezinho bem sombrio, né? Devido ao seu tema assim, ao seu conteúdo bem sério também, né? Explicando assim sobre o filme. Esse filme aqui teve umas três sequências. É, eu não assisti, eu não
Eu assisti a segunda, mas eu não tenho a segunda. E a terceira que eu tenho é em VHS. Ao que tudo indica, o filme não fez tanto sucesso assim. A segunda e a terceira parte. A primeira parte foi a que fez o sucesso, que é esse aqui. A segunda parte não foi tão interessante assim. Faz parte da cronologia, mas não fez tanto sucesso em relação ao primeiro filme, né? E o terceiro realmente, então, posso dizer, apesar de eu ter gostado muito do terceiro também, porque o terceiro também eu tenho esse em fita VHS. O terceiro, realmente, eu via nas fitas VHS, inclusive no desenho do Máscara, tem a propaganda dele. Eu até, na época, na verdade, quando eu via, eu pensava que o terceiro era um filme, né? Mas o primeiro realmente eu não prestei atenção. Então o terceiro, quando eu via na época das fitas VHS do Máscara, o terceiro realmente eu achava que ele era um filme, a terceira sequência. Tanto é que a terceira sequência eu tenho ela em VHS que eu comprei depois, né? É bem top aí. A que eu não gosto realmente tanto é a segunda sequência, mas a primeira assisti depois, é realmente a melhor de todas. E a terceira é boa. A segunda não é tão legalzinha assim, apesar de também a terceira não ter tido boa crítica. Inclusive tem a participação do Jack Black, eu vou falar aqui quando eu for mostrar, que é aquele personagem, aquele ator que já apareceu em diversos filmes também da cultura pop aí, como Goosebumps. Aquele outro que é Escola de Rock, também ele apareceu. Foi a época que ele era jovem, que ele fez a terceira sequência, o vilão, né? Então vamos lá. História Sem Fim. Esse filme aqui foi lançado em 1984. Tem diversos aspectos também da época, porque por ser um filme dos anos 80, né? Então aqueles filmes geralmente dos anos 80 sempre tem um jeito mais sério. Tanto é que ele tem diversos traços aí em outros filmes depois, né? Tanto é que Jaspion. Tem vários episódios aí de Jaspion. Quem conhece História Sem Fim e Jaspion sabe que Jaspion tem alguns trechos que, queira ou não, você se lembra de História Sem Fim devido ao monstro na Magueiras e aquele menino, né? Faz lembrar que eu acho que até na época eles aproveitaram a ideia do filme História Sem Fim para poder realmente aparecer como se fosse quando a gente fosse assistir Jaspion, o pessoal fosse assistir Jaspion na época, lembrasse do filme História Sem Fim. Então ele tem, apesar dele ser bem sério para a época, ele tem vários termos aí que esses filmes depois que foram dessa época aí aproveitaram, né, esses filmes que foram de super-heróis da infância para fazer relembrar de História Sem Fim. Então por ser isso, é um filme bem típico aqui da cultura pop. Brilhante. O filme faz a família mais fascinante desde ET. ET também, que também é outro filme bem top que eu também tenho na minha coleção do ET. Depois eu falo depois inclusive do filme do ET. Também tenho ele na minha coleção. O ET veio antes de História Sem Fim, né? Então esse aqui é a primeira sequência. Esse aqui é um filme em Blu-ray. Pelo que eu vi, ele só teve uma dublagem. Essa uma dublagem passou na época na Globo, né? Na época da sessão da tarde. Vou tentar inclusive deixar o trecho aí quando passou na sessão da tarde aí, que é bem nostálgicozinho, que é logo o começo do filme com a música e mais o trecho aí do título do filme. Aí o filme aqui, História Sem Fim, O Atreio e o Falcon, olha só o disco de Blu-ray. Mencionei um filmezinho que eu nunca cheguei a ver na época das VHS, eu só vi realmente na época dos DVDs. E depois na época eu comprei um Blu-ray, mas um filme hoje em dia que eu dou o maior valor para esse filme aqui, bem tópico aí, que faz parte da cultura pop, História Sem Fim. Esse outro aqui, como mencionei, esse aqui eu vi na época dos VHS, né? Esse aqui realmente quando eu via na época do desenho do Máscara, na propaganda, eu achava que esse aqui realmente era um filme. Mas o primeiro realmente quando eu vi eu achava que era um musical. Tanto é que ele tem até um aspecto meio sombrio aqui por causa do vilão, né? Que é o Jack Black, que ele começou nessa época aqui. Fazendo esses filmes aqui, né? Esse filme aqui, que inclusive ele era fã na época, o Jack Black. Ele era fã desse filme, dessa sequência aqui dos filmes, então na época ele fez o vilão desse filme aqui, né? Então, História Sem Fim 3 tem o astro de Free Willy. Free Willy também é outro filme bem top aí também, que foi da infância. Esse filme do Free Willy eu vi, acompanhei as sequências. Eles colocaram o menino para fazer o personagem aí. Esse filme aqui teve 3 sequências aqui. Os atores foram trocados nas 3 sequências. Por incrível que pareça, assistindo hoje em dia, apesar de eles trocarem assim os 3 atores, né? Nos 3 filmes, mas o filme realmente ficou legal, né? Assim, em termos de continuação,
eles souberam continuar, apesar de terem sido trocados 3 vezes os atores nos 3 filmes. Todos os atores praticamente são trocados no filme. O principal e os outros também, que aparecem no primeiro, na segunda e terceira sequência, eles trocam, mas fica bem legal. Não fica nada assim, hoje em dia, pelo menos na minha opinião, né? Como eu mencionei, o primeiro é o mais adorado, agora o segundo e o terceiro não teve uma boa recepção. O terceiro realmente eu gosto bastante, acho bem top aqui. O segundo realmente eu acho meio chatinho, mas também é legal, apesar de eu achar meio chato. Mas os melhores, na minha opinião, são o primeiro e o terceiro. O segundo foi lançado em 1990, eu não tenho. E o terceiro, que é esse aqui que eu tenho em fita, História Sem Fim 3, A Fantasia Continua. Esse foi lançado em 1994. Aí aqui a fita para vocês darem uma conferida na minha fita nostálgica, ó, História Sem Fim 3. Foi lançado por aquela marca na época, Europa Filmes. História Sem Fim 3. Outra sequência aqui, Karate Kid. Trilogia aqui nostálgica, né? Filme também bem top aí de Karate Kid, que teve inclusive os filmes mais novos, mas os mais novos realmente. Teve os mais novos e uma série, né? Esse realmente eu não acompanhei, mas eu prefiro, claro, os filmes antigos, né? Que era o começo de tudo. O novo realmente eu não acompanhei. E o seriado, apesar de ser a continuação principalmente dos antigos, né? Porque é com os atores dos antigos, mas eu não acompanhei o seriado, que são com eles já crescidos, inclusive os bonecos aqui também que foram lançados, que eu já mostrei aqui em alguns vídeos antigos de Street Fighter, que foram relançados, aproveitando aqui como se fossem os traços dos personagens de Karate Kid. Então, o primeiro Karate Kid, A Hora da Verdade. Esse filme aqui, nostalgia aqui, esse filme aqui foi lançado em 1984, ó, mesmo ano aí. Outro filme aí que foi da época de História Sem Fim, 1984, Karate Kid, A Hora da Verdade. Karate Kid, A Hora da Verdade, lançado em 1984, mesmo ano aí de História Sem Fim. Karate Kid 2, A Hora da Verdade continua. Esse aqui foi lançado em 1986, né? Apesar de ser bastante bom. Agora o que eu notei nesse filme é que ele tem assim um jeito muito parecido nas três sequências. Não sei se é impressão minha, mas eu achei assim que os 3 filmes, apesar de serem muito bons, mas você assistindo assim muito realmente com frequência, você acha que os 3 filmes têm assim um jeito meio repetitivo, né? Mas apesar de eles terem repetido, ficou legal, né? Eles souberam assim, não ficou aquela coisa chata, mas você assistindo, queira ou não, você acha assim os 3 filmes meio repetitivos assim, o jeito da sequência. Não tem alguma coisa que mude assim a ordem dos fatos. É sempre aquela coisa de treinamento, colégio e luta de karatê. Não tem aqui assim alguma coisa que modifique assim mais ou menos essa mesma estrutura assim os 3 filmes. Essa é a sequência 2. Então, Karate Kid 2, A Hora da Verdade continua, lançado em 1986. Esse aqui também eu nunca acompanhei ele em VHS. Eu não cheguei a ver em VHS. Comprei depois na época os DVDs pra mim. Mas em VHS eu nunca consegui realmente acompanhar esse aqui. Claro que ele deve ter passado na sessão da tarde diversas vezes também, né? Porque a gente já lembra quando a gente vê assim o jeito, que é um filme típico da sessão da tarde. E o outro aí, Karate Kid 3, o desafio final, que aí depois de eu não sei quantos anos foi que eles foram lançar a outra sequência e o seriado também, que demorou um tempo. O seriado novo, que é a continuação com os atores mais velhos, né? Então, esse aqui, Karate Kid 3, o desafio final. Esse aqui foi lançado em 1989. Então, Karate Kid 3, o desafio final, lançado em 1989. Outro filme aqui, nostalgia aí da época dos anos 2000. Me lembro desse filme aqui na época das figurinhas do colégio, que inclusive eu tinha elas, não sei nem o que foi que aconteceu. É Godzilla, é um personagem japonês, claro, né? Por causa dos tokusatsu, ele é um tokusatsu, querendo ou não. Ele é um tokusatsu.
Tem até os filmes e os seriados antigos do Japão. Mas nessa época aqui, nem eu sabia nessa época que ele foi lançado. Em 1999, nessa época, quando realmente eu acompanhava, eu não sabia que ele era um tokusatsu, né? Que ele tinha sido, pensava que era um filme tipo Jurassic Park, tanto é que na época quando ele foi feito, foi justamente na época do auge de Jurassic Park, quando o Jurassic Park estava nos cinemas, aí eles aproveitaram e lançaram a versão americana do Godzilla, que foi campeão na época, teve a sequência das figurinhas, na época que eu me lembro, tinha umas figurinhas que vinha que você comprava, e tinha umas figurinhas aqui do filme do Godzilla, bem massa. Esse filme aqui foi lançado em 1999, chegando aqui já para a era dos discos em DVD, tem inclusive a propaganda dos DVDs aqui. Onde estava chegando os DVDs aí, né? A propaganda nostálgica aí do lançamento dos primeiros aparelhos de DVD nos anos 2000. E a fita aqui já tinha uma cor diferente, ó. Godzilla. Era já nessa cor aqui mais modernizada. Na cor cinza. Já na cor mais modernizada, a fita do Godzilla dos anos 1999 para os anos 2000. Esse aqui é o meu bonequinho que eu tenho do Godzilla, ó. O Godzilla Tokusatsu, que é desse formato aqui, ó. Tem inclusive depois uma segunda sequência nessa época que foi Godzilla 3000, né? Que é a continuação dos seriados japoneses. Então, o bonequinho que eu tenho do Godzilla Tokusatsu, ó. E acompanha aí que nos próximos vídeos eu vou tentar mostrar novamente aqui as fitas VHS do Esquadrão Especial Inspector. E os bonequinhos dos super-heróis Tokusatsu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa like, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Gabriel Mexe os Bonecos. E até o próximo vídeo. Tchau.